6h21. Já já a gente volta a falar de política local. Agora vamos falar da operação que mirou o filho 3, o 03 de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o parlamentar é apontado como peça-chave na investigação da chamada ABIN paralela, que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro. De acordo com a APF, os envolvidos combinaram de marcar com um dos filhos do ex-presidente em postagem nas redes sociais com fake news que miravam adversários políticos. Segundo reportagem do portal Metrópolis, 2 dos presos pela Polícia Federal nas investigações defenderam, desde o impeachment até tiro de fuzil contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Abre aspas. Esse careca está merecendo algo a mais, fecha aspas, escreveu Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército. Olha, é muito difícil defender o Jair Bolsonaro. Eu não tenho a cara de pau dos petistas que idolatram bandido. Não dá. As pessoas devem pagar por aquilo que fez. Eu não vejo o que a ABIN está fazendo, Enio. Investigando, por exemplo, aquela menina da Folha de São Paulo, aquela que está hoje no Roda Viva. Como é o nome dela? No Roda Viva? Que ela está no Roda Viva. Vera Magalhães. Vera Magalhães. A Vera Magalhães. A Miriam Leitão. Estão na relação da ABIN. Então, na relação dessa ABIN paralela, da ABIN da época de Jair Bolsonaro. Então, eu digo isso porque Pedro Lopes mandou me investigar através dos fiscais da Secretaria de Tributação. Eu tenho um áudio, tudo, passei até para ele na época, e o pedido dele de investigação. Então, assim, é a máquina estatal sendo usada com pessoas que criticam governo, e não pode isso. Não pode investigar o Barroso, sinceramente. Tem uma denúncia contra Barroso, então pronto, se investiga a denúncia, mas investigar se Barroso, o que Barroso está fazendo sem nada de concreto, não pode, pessoal. Não pode. Todas essas denúncias que foram feitas contra essa turma da ABIN paralela, caso sejam comprovados, e assim, tem os prints. Tem áudio do ex-presidente Jair Bolsonaro tentando ver com um interlocutor dele como Flávio Bolsonaro se livraria da Polícia Federal. Você quer os jornalistas que foram monitorados pela BIM paralela? Mônica Bergamo, né? A Mônica Bergamo. Da Folha, coluna Painel. Que era da Folha. A Mônica Bergamo hoje é... a Mônica Bergamo, isso mesmo. A Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Pois é, essas pessoas... Vera Magalhães é aquela que num determinado debate, Bolsonaro disse, você sonha comigo. Acho que você tem sonhos comigo. Do Poder Judiciário foram ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Eu acho, por exemplo, que o ministro Dias Toffoli tem muita coisa a ser investigado. Agora, com um objeto concreto. Você está entendendo como é? Por exemplo, a mulher dele é advogada de uma empresa que ele toma decisão. Isso aí merece uma investigação. Não pode investigar o cara aleatoriamente, só por saber o que é que o cara está fazendo, como era toda essa situação. Então, assim, a gente não pode admitir que o Estado seja usado por capricho político, sabe? A gente não pode admitir. E isso está errado. Agora, a diferença é que o problema é o seguinte, se fosse ao contrário aqui, com o presidente Lula, todo o pessoal da direita diz que está errado. Agora, o pessoal da esquerda... não, mas é porque... mas é assim. Mas bandido de estimação tem petista. Antes de passar a palavra para Breno, na conversa com Marcelo Araújo Bormevet, policial federal, os dois chegaram a falar de tiro de fuzil após o compartilhamento de uma notícia informando que Moraes afastou um delegado da PF do inquérito sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Giancarlo disse que o ministro merecia, abre aspas, algo a mais, fecha aspas, e Bormevet responde,
entre aspas, 7.62, em referência a um tiro de fuzil. Giancarlo ainda complementou. Headshot, tiro na cabeça, que significa, tiro na cabeça. É exatamente isso aí. Em outra conversa, os dois falam sobre um abaixo-assinado pelo impeachment de Moraes. Bormevete envia para Giancarlo, que questiona do que se trata aquilo. Marcelo então responde que quer a assinatura do colega e brinca. Abre aspas. Acho que tu é melancia, fecha aspas, em alusão aos militares do Exército que usam uniforme verde, mas que por dentro seriam vermelhos, ou seja, de esquerda. Olha, dessa história todinha, eu só tenho uma ressalva. A questão desse negócio do tiro na cabeça, que eu não sei qual era o grau de amizade para se brincar em relação a isso. Pode ter sido uma palavra isolada, de até alguém que está com raiva de outro. Certo? Mas quando se coloca toda a estrutura estatal para se investigar um ministro, meu amigo, e infelizmente, sem um objeto concreto, infelizmente isso é um crime. Isso é um crime, independente de quem cometa.